Saravá banda, Tato Zilopanos falando aqui. Eu queria conversar com vocês hoje sobre a diferença entre assentamento e firmeza. Cara, é muito complicado quando a gente fala sobre isso dentro do viés da Umbanda, por exemplo. Porque tradicionalmente a Umbanda perdeu a essência de fazer assentamentos. De uma forma muito mais didática, de uma forma técnica, vamos definir aqui. Firmeza é uma forma de culto, tá? É um ponto focal de culto, um local ou um objeto que você vai determinar para o seu culto a um espírito, a um orixá, uma divindade, de forma provisória, tá? Temporária, não é permanente. E assentamento é uma forma permanente de culto. É o que a gente chama de vaso de poder ou morada de poder. Quando você faz uma firmeza nos moldes da Umbanda, você determina ali com elementos que são assim perecíveis, né? Periódicos. Então você vai usar uma vela de 7 dias, você vai usar um copo de cachaça, você vai usar um charuto, um exemplo clássico de Exu, né? Uma imagem, normalmente. E o que você vai fazer? Você vai acender a vela de 7 dias, vai acender o charuto, vai baforar naquela quantidade de cachaça que você colocou num copo o Exu, ou para outra entidade, dá para fazer isso com todas as entidades. Inclusive, lá no Perdido EAD a gente tem um curso que fala só sobre firmezas de Umbanda, tá? E ainda extrapolando isso, porque firmeza na Umbanda também pode ser magia. Então a gente ensina feitiços que são chamados de firmezas. E que são feitiços também são temporários, né? Nada dura para sempre. Então você vai ter lá a imagem, você vai ter lá o copo, o charuto e a vela, e aquilo lá vai durar 7 dias. É o tempo que a vela fica acesa. Né? E aí, a cada 7 dias, você tem que renovar toda esta questão, todo esse estoque. Você vai acender outra vela, você vai acender outro charuto, você vai colocar outra dose de cachaça. E aí, periodicamente, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, depende do que a entidade pede, você vai fazer uma oferenda ali, um agrado, um padê, alguma coisa nesse sentido para ela. O assentamento, ele é um pouco diferente. Por que ele é um pouco diferente? Porque ele é uma estrutura física permanente. Um assentamento de umbanda clássico, né, de preto velho, por exemplo, é feito num vasinho de barro. Uma panelinha de barro, né? E aí você vai colocar elementos lá, terras, pós, areia, café e outros fetiches que tem lá dentro, que a gente não vai revelar aqui, porque isso é segredo de culto. E aquela morada de poder com um okutá em cima, o otá, a pedra que é o coração do assentamento, no caso, ela vai receber sangue, vai receber minga, vai receber egé, ela vai ser animada. E ali você vai alimentar este assentamento periodicamente. Na Umbanda, normalmente, a gente alimenta com fumaça, a gente alimenta com um pouco de bebida, a gente alimenta com vela, a gente alimenta com sacrifício nas oferendas. Na Quimbanda vai mudar um pouquinho, mas a gente vai falar pra frente sobre isso aqui. E aí você vai fazer esse tipo de assentamento, que dá para fazer para caboclo também, é um pouco diferente do caboclo. O caboclo é mais solto, assim por dizer, os elementos. E aquilo ali vai estar sempre emanando a força daquela entidade. Ainda assim você vai acender uma vela de 7 dias? Vai. Mas o assentamento não vai morrer se a vela apagar. Ainda assim você vai ofertar uma bebida, vai ofertar um fumo para essa entidade? Vai. Mas o assentamento não vai morrer ou parar de responder se você não o fizer. Ele sempre estará respondendo. O que o assentamento precisa mesmo é de alimento. E o alimento pode ser feito uma vez por mês. Tá? Você pode fazer uma oferenda. Na Umbanda ainda às vezes é muito mais raro ser uma vez por mês. Pode ser às vezes uma vez por ano. Pois é. Justamente por causa da energia que aquela entidade empreende. Além dos assentamentos de entidade da Umbanda, a gente vai ter os que, na minha tradição, a gente chama de Benguê, que são os assentamentos de orixá, ou assentamento de Inquice, tá? Eu não vou entrar nos detalhes da diferenciação de orixá e Inquice, já falei aqui em outros canais, também em outros podcasts, sobre essas diferenciações, e também não vou entrar nos pormenores aqui dos nomes, nomenclaturas e afins. Mas num terreiro, a gente vai construindo os benguês conforme, dentro da minha tradição, claro, conforme a entidade chefe da casa vai pedindo. Sempre o primeiro benguê é o benguê de Ogum, ou Roshi Mokumbo Ngozi, né, que a gente fala em termos banto. Nesse assentamento, o primeiro, porque ele vem abrir realmente todos os caminhos da Umbanda, a gente vai ter vários elementos ali que remetem ao próprio Ogum. Ferro, muitas questões de ferro. O segundo assentamento que normalmente se faz é o assentamento do patrono da casa.
aquela entidade que irradia a casa. No caso da minha casa, é uma casa de Ogum, então o primeiro assentamento é o mesmo, não preciso fazer dois, tá? A gente pode fazer também o assentamento de um patrono secundário da casa, no caso da minha casa é Iemanjá, tá? Ou, né, Kayala, Kayala, no termo Banto também, que a gente faz também o assentamento dessa outra divindade. E o assentamento de Oxalá Urlembarilê, que é o assentamento que todo mundo tem que ter no seu altar. Se você for filho de Lembadilê, ele tem que ser feito primeiro, logo depois de Ogum, tá? Mas isso, claro, dentro da tradição da minha casa. Isso aí varia de casa para casa, de tradição para tradição. Mas é sempre bom, assim, pontuar. E aí vão vir outros assentamentos, assentamento de Xangô, né, ou de Zazi, assentamento de Yansan ou de Matamba, e pode vir outros assentamentos de todos os orixás, de todos os inquices, mas só mediante a necessidade. Esses assentamentos, normalmente a gente desmonta, a gente limpa, a gente cuida, e é o famoso Ossé que os candomblecistas chamam, né? Que o Ossé, no termo de Quimbanda, muda o que significa isso aí, tá? Mas na Umbanda é a limpeza. E aí, periodicamente, a gente também, às vezes, uma vez ao ano, na data festiva do orixá, ou quando o guia, chefe da casa, pede, a gente vai fazer o sacrifício com oferenda e com o animal para esse benguê. Tá? E o okutá, que é a pedra também, o coração do assentamento, que vai em todos os assentamentos, ele vai comer da oferenda também. Tá? Então a gente tem uma estruturação diferente. E esse assentamento não vai morrer se você não acender vela. Normalmente os benguês não têm velas, tá? Não tem bebidas, não tem quartinhas, não tem nada disso. Ele ali, a força dele já está imantada desde o momento que você o consagrou. E ele vai estar irradiando o tempo todo, impedindo esse cuidado aí temporário. Na Quimbanda, as coisas mudam um pouquinho, né? Na Quimbanda, a firmeza de Quimbanda já é meio que fixa, mas fixa durante um tempo. Um Aluvaiá, ele deve durar, no máximo, de 1 a 2 anos, cara. Acima disso, é meio preguiça da pessoa de buscar a sua iniciação. Seria melhor ela desistir. Ou pedir para refazer isso aí de uma outra forma. Porque a própria estrutura do Aluvaiá, que é o nome da firmeza, dentro da Quimbanda Nagô, por exemplo, ela é deteriorizada. Sei lá o nome que você vai dar, isso aí, o termo. Sei lá, nem sei se existe essa palavra. Mas ela vai se deteriorar. Tá? Ela vai ser destruída conforme o tempo pela sua própria natureza. Agora, o assentamento é diferente. O assentamento é uma morada fixa de poder. E ele tende só a crescer. Tá? E aí você vai alimentar esse seu assentamento semanalmente. E aí na Quimbanda, esse alimento semanal a gente chama de Ossé. E o alimento mensal a gente chama de Orô. Né? Então existem essas particularidades. Então uma firmeza, ela vai durar o tempo que seus elementos duram. 7 dias. Normalmente por causa da vela de 7 dias. Ou 9 dias, se você usar uma vela de novena. No máximo isso, tá? Até porque você vai ver que a bebida meio que evapora ou já estraga, o charuto perde a qualidade, etc e tal. A única coisa que se mantém é a imagem, mas a imagem não está cruzada. Ela é apenas um ponto focal de concentração para a sua religiosidade, para a sua fé. Já no caso de um assentamento, você pode não acreditar no assentamento. O assentamento está irradiando a força o tempo todo e está funcionando. Mesmo quem não acredita, muitas vezes chega perto do assentamento e sente a energia dele. Sente a emanação energética que aquela estrutura tem. Então a gente tem que saber que existem diferenças, sim, tá? Existem diferenças. A Quimbanda trabalha com coisas mais permanentes, porque a Quimbanda é um processo iniciático. Uma vez dentro da Quimbanda, a ideia é que você progrida dentro da Quimbanda ou que você interrompa, né, esse culto. E aí interromper o culto, a gente despacha o Aluvaiá, não tem problema. Agora, na Umbanda, o processo é diferente. O processo é mais votivo religioso, né, de fé. E aí, quando você tem realmente um assentamento, isso se dá quando você tem uma casa ou quando você é um médium já coroado, um médium confirmado e a sua entidade pediu para que seja feito o assentamento. Por exemplo, o Vovô Chico e o Caboclo Mato, que são minhas entidades mais de frente, assim, né? Eles só pediram o assentamento deles depois de muitos anos de trabalhos espirituais. Foi nesse ano de 2025 que eu tive que fazer os assentamentos deles. Antes, eles não pediam, eles só pediam firmeza simples. Eu tinha uma firmeza coletiva de pretos velhos, porque existe isso, né? Tem uma firmeza coletiva de pretos velhos dentro da Umbanda. Inclusive, eu acho que eu ensino isso em alguma aula, algum curso meu aí. E foi isso, cara, gente. Não tinha muitas mais coisas assim para que a gente falasse, nossa, tem assentamentos. Eu tinha os benguês que a gente tinha na casa.
mas a entidade pediu agora. Por quê? Por uma necessidade da entidade, por uma mudança da minha estrutura espiritual, por um crescimento da minha estrutura espiritual, apenas isso. Então na Umbanda é mais difícil ter assentamentos mesmo, coisas fixas de assentamento, e na Quimbanda é o obrigatório. Sempre, antes de tudo, é feito o assentamento no processo iniciático. Acho que deu para entender, né, gente? Saravá, Banda.